Fui excluído do aniversário da minha mãe porque o namorado da minha irmã, que era gerente, estaria lá e eu acabaria envergonhando a família. Então, cortei todo o apoio financeiro. Meu nome é Ryan. Tenho 30 anos e moro em uma cidade pequena, a cerca de 40 minutos de Seattle. Todas as manhãs, preparo meu café, confiro a previsão do tempo e dirijo menos de 10 minutos até o trabalho. Sou cofundador de uma empresa de tecnologia voltada para a energia sustentável. Nem todo mundo entende exatamente o que eu faço. Inclusive minha família. Na cabeça deles, ainda passo os dias apertando parafusos e consertando máquinas, e, sinceramente, não me incomoda. Nunca senti necessidade de explicar. Quando alguém pergunta sobre meus pais ou sobre minha irmã, Jéssica, costumo sorrir de leve. Faz um tempo que não nos falamos, eu digo. E deixo por isso mesmo. Não estou escondendo nada. Só não vejo mais sentido em aprofundar. Não há ligações, nem mensagens, nem aniversários lembrados. 2 anos completos de silêncio. Como se a conexão entre nós tivesse sido cortada, e ninguém tivesse feito qualquer esforço para emendá-la. Antes, eu acreditava que família era tudo. Até que, há 2 anos, no aniversário da minha mãe, tudo mudou. Na verdade, foi algumas semanas antes da data. Eu tinha acabado de tirar uns dias de folga e planejava ir até lá, como fazia todos os anos. Chegar mais cedo, ajudar nos preparativos. Nada extraordinário. Só queria avisá-los. Liguei para minha mãe, mas quem atendeu foi meu pai. Vou chegar 2 dias antes, anunciei com naturalidade. Se precisarem de algo, é só me falar. Ele hesitou. Disse algo vago no começo, mas depois ficou em silêncio. Quando voltou a falar, a voz estava mais firme e mais fria. Jéssica vai trazer o namorado este ano. Ele é gerente, sabe? Alguém importante. Fala bem. Se comporta bem. E, o seu trabalho, bom, não é exatamente fácil de explicar. Talvez seja melhor você não vir. Senti o calor subindo pelo pescoço até o rosto. O coração acelerado. Segurei minha caneca de café com mais força. Como é que é? Perguntei, tentando manter a voz estável. Ele não se corrigiu. Não tentou suavizar. Se você insistir em vir, não me chame de pai. E desligou. Fiquei ali, parado. A palma da minha mão úmida de suor. O apartamento silencioso. As palavras dele ecoavam como um aviso gravado em loop. Claras, cortantes. Sem escapatória. Por um tempo, achei que tinha ouvido errado. Mas não. Aquilo estava cravado. Frio. Real. Senti a garganta fechar. E com ela vieram as lembranças de todas as contas que eu paguei silenciosamente ao longo dos anos. Luz, água, internet. Tudo no débito automático, sem que ninguém nunca agradecesse. Peguei o celular, mãos trêmulas, e abri o aplicativo do banco. Rolei o extrato, linha por linha, conta por conta. Quase $400 por mês. Por 2 anos. Total, $9.842,17. Fiquei olhando para aquele número por um tempo. Não por choque. Mas por uma estranha calma que surgiu no peito. Não era tristeza. Nem raiva. Era só um espaço vazio. Quase $10.000. E agora eu era a vergonha da família. Enquanto encarava a tela, uma pergunta veio como um sussurro. Jéssica já fez algo parecido por eles? Não era inveja. Não buscava reconhecimento. A questão era simples. Se eu era a vergonha, quem exatamente estava decidindo isso? Eu ajudei. Em silêncio. Fiz sacrifícios. Nunca pedi nada. E ela? Teve que abrir mão de algo? Ou bastava aparecer com um sorriso e um namorado bem-sucedido para ser celebrada? A verdade me atingiu com clareza. A justiça nunca foi parte do contrato naquela casa. Desde criança, eu já estava acostumado a ficar de fora. Nas fotos, muitas vezes aparecia na beira do quadro, meio cortado. Nunca me pediram para sair, mas de algum jeito, eu sempre saía. Jéssica, por outro lado, era o centro de tudo, aniversários, formaturas, até os términos de namoro dela viravam um evento familiar. Sempre havia consolo, apoio, atenção. Quanto a mim, nem me lembro da última vez que alguém perguntou se eu estava bem. Jéssica é 2 anos mais velha que eu, mas a diferença entre nós nunca foi de idade. Ela era a promessa. A menina voltada para o futuro, a filha que nossos pais mencionavam com orgulho sempre que algum parente aparecia para uma visita. E eu? Quando era citado, era como uma nota de rodapé. Ryan? Ah, ele está bem. Trabalha com tecnologia, acho.
Durante muito tempo, acreditei que, se eu me esforçasse bastante, evitasse problemas e resolvesse tudo sem alarde, eles acabariam me vendo de verdade. Mas isso nunca aconteceu. E o problema de ser invisível é que, quando você vai embora, ninguém percebe. Comecei a pagar as contas básicas da casa dos meus pais há quase 2 anos: luz, água, internet. Tudo começou com uma ligação da minha mãe. Naquele dia, ela comentou sobre como o custo de vida estava subindo, como as contas tinham vindo mais altas que o normal e como a aposentadoria já não dava conta. Então, com certa hesitação, disse: "Se você puder ajudar, mesmo que um pouco, significaria muito pra gente." Eu aceitei. Na minha cabeça, seriam só alguns meses, só até as coisas se estabilizarem. Mas os meses passaram, e tudo continuou igual. Ninguém falou em encerrar. Nenhum plano alternativo foi sugerido. Às vezes, eu perguntava: "E a Jéssica, mãe? Ela está ajudando com alguma coisa?" Ela sempre desviava do assunto. Às vezes dizia: "Ajuda só esse mês. Sua irmã vai ajudar no próximo." Outras: "Ela tá pagando as despesas médicas do seu pai, isso também pesa." Ouvi essas frases tantas vezes que poderia repeti-las de olhos fechados. E mesmo assim, eu sorria. Deixava passar. Porque, no fundo, sabia que nenhuma delas era verdade. Continuei enviando os quase $400 por mês, com pontualidade, em silêncio, sem reclamar. Não porque fosse fácil. Não porque fosse obrigação. Mas porque parecia a coisa certa a fazer. Acreditava, de alguma forma, que, se eu fosse quieto o suficiente, responsável o suficiente, eles perceberiam. Mas, no fim, tudo o que enxergaram foi alguém de quem se envergonham. Então, naquela tarde, depois da ligação do meu pai, aquela em que ele me disse para não voltar para casa, eu fiquei em silêncio. Não de raiva, mas de exaustão. Abri o aplicativo do banco. Fui até a seção dos pagamentos automáticos e vi ali as transferências mensais que cobriam as despesas deles. Toquei em cada uma. Luz, água, internet. Cancelei tudo. Não fiz por vingança. Fiz para preservar o pouco que ainda restava de mim. Um traço de dignidade. Um limite que eu precisava manter. Cerca de uma semana depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Mesmo tom de sempre. Sereno. Como se nada tivesse acontecido. Recebemos um aviso de que a internet está vencida. Você pode cuidar disso? Li a mensagem e deixei o celular de lado. Não respondi. Não para provar um ponto. Mas porque a primeira coisa que pensaram em dizer foi um pedido. Nenhum "você está bem?" Nenhum "podemos conversar?" Então, segui em silêncio. E nesse silêncio, havia tudo o que precisava ser dito. 2 semanas depois, meu pai ligou. Deixou uma mensagem de voz com o mesmo tom ríspido de sempre. A empresa de energia ligou. A conta não foi paga. O que está acontecendo? Nenhuma menção ao que ele havia dito semanas antes. Nenhuma tentativa de conversa. Ouvi a mensagem, desliguei a tela e virei o telefone com a face para baixo. E assim ficou. O silêncio se manteve até o aniversário da minha mãe. Foi cerca de 3 semanas depois do dia em que meu pai me dissera para não voltar. A festa aconteceu como sempre: frango assado, bolo da padaria preferida, parentes reunidos na sala de jantar. Tudo meticulosamente organizado. Tudo, menos eu. Naquela tarde, exatamente às 16 horas, eu estava na sala de casa, com uma xícara de café já frio entre as mãos, quando o telefone tocou. Era minha mãe. Olhei para a tela. Esperei alguns segundos. E desliguei. Não respondi. Nem hesitei. Minutos depois, meu pai ligou. Depois, Jéssica. 3 chamadas em menos de 10 minutos. Deixei todas tocarem. Não havia mais curiosidade. Nem urgência. Apenas fiquei ali, encostado no sofá, com o olhar perdido no vidro embaçado da janela. O céu lá fora era de um cinza opaco. Sem chuva. Só aquele frio discreto e rasteiro de início de inverno. As mensagens começaram a chegar cerca de 10 minutos depois. Minha mãe foi a primeira. Ryan, a energia foi cortada. A casa está no escuro. Por favor, paga a conta. Li em silêncio. Sem raiva. Sem surpresa. Só um vazio calmo, daquele tipo que vem quando você passa anos sustentando algo sozinho, e de repente percebe que não devia. Logo em seguida, meu pai. Não tem água. Não conseguimos cozinhar. Resolva isso agora. E por fim, Jéssica. A internet caiu. Os convidados já estão chegando. Dá um jeito nisso, por favor. Olhei o relógio. 17h12.
Lembrei com clareza, havia cancelado todos os pagamentos exatamente 3 semanas antes, no instante em que ouvi meu pai dizer que, se eu insistisse em voltar para casa, não deveria mais chamá-lo de pai. E agora, bem no meio da festa que me pediram para não comparecer, tudo começou a falhar. Energia. Água. Internet. Uma a uma, as coisas sumiram. Justamente quando mais precisavam. Não respondi. Não liguei. Não expliquei. Fiquei ali, girando a xícara fria nas mãos, com os olhos fixos no nada, como se, naquele instante, eu enxergasse além do que estava à vista. E entendi, com absoluta clareza. Eles não estavam ligando porque sentiam minha falta. Estavam ligando porque, agora, não havia mais ninguém para carregar o fardo. Às 18 horas, o telefone voltou a vibrar. Dessa vez, sem parar. Mas já não eram meus pais. Nem Jéssica. Eram os parentes que só aparecem nos feriados, mas ainda assim se acham no direito de julgar. As mensagens chegaram em ondas. Algumas me chamavam de desrespeitoso. Um deles não hesitou. Você envergonhou sua mãe na frente de toda a família. Outro, mais sutil, mas igualmente cruel. Sua irmã estava certa. Pessoas como você não deveriam estar em um dia feliz. Li cada uma delas sem resposta. Não porque o silêncio fosse uma forma de concordar, mas porque eu estava cansado. Cansado de me explicar para pessoas que sempre preferiram ouvir a multidão ruidosa fazer o que era certo. Eu estava prestes a desligar o telefone, quando a tela se acendeu mais uma vez. Era a tia Lauren, a única que ainda acreditava em mim. Ela estava me ligando por vídeo, através de um aplicativo antigo, só nosso. Ficamos assim, conectados de um jeito que ninguém mais parecia querer, a vontade de ver os olhos um do outro quando as palavras não eram suficientes. Parei por um momento antes de atender no segundo toque. A primeira coisa que vi foi o rosto dela, iluminado suavemente pela luz amarelada da cozinha atrás dela, um lugar que eu conhecia bem, cada rachadura na parede, cada armário rangendo. Mas algo estava diferente. Ao fundo, talheres tilintando, risadas desconfortáveis e conversas aleatórias preenchiam o espaço. Ela me olhou com olhos gentis e preocupados. Você não vai pagar por isso, Ryan, disse ela, com uma leveza na voz, como se estivesse tentando entender o que se passava. Eu respirei fundo. Sabe, tia, foi o papai quem me disse para não vir. Engoli em seco. Ele disse que, se eu insistisse em aparecer, não deveria mais chamá-lo de pai. Houve silêncio. Ela me olhou com uma expressão que me parecia estudar o ambiente ao redor. Nesse instante, tudo ao fundo virou um caos. Eu podia ouvir a voz da minha mãe através da confusão. Diga a ele que tenho vergonha dele. Logo nesse dia, como ele pôde fazer isso, disse meu pai, com a voz áspera e bruta. Não é tão sério assim. É só pagar algumas contas. Que tipo de homem se importa tanto com dinheiro? Foi a vez de alguém, acho que meu tio, falar. Pobre Jéssica, tendo que lidar com um irmão assim. E então ela apareceu, atrás da tia Lauren, com os braços cruzados e um olhar de frustração no rosto. Ele até atendeu a ligação. A mamãe chorou o dia todo. Ele se importa? Eu não disse nada. Apenas olhei. E fiquei em silêncio, como se fosse a única forma de me defender. Quando estava prestes a encerrar a chamada, outro rosto apareceu no canto da tela. Um jovem, com cabelo perfeitamente arrumado e terno escuro. Ele me olhou com uma expressão de confusão, mas logo sorriu, meio sem jeito. Ei, chefe, disse ele, com a voz um pouco áspera, como se não tivesse certeza se aquelas palavras eram apropriadas para a situação. Eu congelei. Meu olhar fixou-se na tela, e inconscientemente, apertei o telefone contra o peito. Não esperava isso. Não naquela noite, quando todos pareciam achar que eu era uma vergonha para ser convidado. Eu fiquei ali, observando, sem saber o que dizer, até que tudo fez sentido. Ele era um dos novos funcionários que tinha sido transferido da filial do Sul. Troquei alguns e-mails com ele, enviei 2 relatórios. Mas nunca imaginei que ele fosse namorado de Jéssica, o mesmo que todos estavam tentando impressionar. A cozinha atrás de tia Lauren parecia ter prendido a respiração. Vi o olhar dela se desviar para trás, e então, a sala explodiu em murmúrios frenéticos. Espere, como ele chamou Ryan? Alguém sussurrou. Chefe? Isso significa que o Ryan é o chefe do namorado da Jéssica? Os sussurros cresceram, se sobrepondo. E eu? Eu apenas fiquei observando, sem uma palavra. Esperando. O jovem se endireitou, olhou para os outros na sala e disse, claramente, com um tom firme. Caso não saibam, eu trabalho na Pacific Teritech. O Sr. Ryan é um dos cofundadores da empresa. Seus comentários foram claros, sem margem para dúvida, e altos o suficiente para cortar o barulho ao redor. O silêncio caiu instantaneamente. Isso não é estranho, é atordoante.
Eu não disse nada. Apenas apertei os lábios e fiz um leve aceno de confirmação. Ele então olhou para o computador, com os olhos arregalados, e eu falei calmamente, como se as palavras já estivessem esperando para sair. Espero que sua grande introdução tenha sido perfeita. E então, desliguei. Naquela noite, dormi profundamente. Não me revirando na cama, sem perguntas antigas rondando minha mente. Pela primeira vez em anos, me senti leve. Não por satisfação, mas porque, finalmente, reconheceram quem eu era. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol atravessar as cortinas, peguei meu telefone e olhei os e-mails, como de costume. Alguns lembretes de reuniões, alguns comentários de contabilidade. E então, um nome que eu não reconheci apareceu na caixa de entrada, Hudson Cain. Abri o e-mail, e a primeira linha me atingiu como um soco. Desculpe. Eu não sabia que você era irmão da Jéssica. Arqueei uma sobrancelha, me ajeitei no travesseiro e continuei a ler. Hudson explicou que ficou realmente surpreso ao descobrir a relação familiar entre mim e Jéssica. E, sem rodeios, continuou. Eu não esperava que ela fosse assim. Vou terminar esse relacionamento. Obrigado por não me colocar em apuros diante de todos. Coloquei o telefone sobre o peito e fechei os olhos, respirando fundo. Levei alguns minutos para abrir a caixa de entrada novamente e começar a digitar minha resposta. Lenta, clara, sem adornos. Hudson, isso é problema seu. Não espero que ninguém tome decisões para ficar nas minhas boas graças. Pense bem antes de fazer qualquer coisa. E para que fique claro, eu não misturo família com trabalho. Apertei enviar. Não havia mais nada para pensar ou sentir. Para mim, aquilo estava resolvido. Por volta das 10 horas, enquanto terminava uma reunião com os chefes de departamento, meu telefone vibrou no bolso. Peguei-o, vi que era Jéssica, minha irmã. Olhei para a tela por alguns segundos antes de recusar. Não por raiva. Nem para provar algo. Mas simplesmente porque eu já estava cansado de desculpas que só apareciam depois que tudo tinha desmoronado. 5 minutos depois, a mensagem chegou. Desculpe. Não pensei que Hudson mudaria tanto. Você é o chefe dele. Se você disser algo, tenho certeza de que ele ouvirá. Por favor, fale com ele. Peça para ele voltar para mim. Após ler a mensagem, me aproximei da janela no corredor e me encostei nela. Revisei o texto várias vezes antes de digitar minha resposta, que era direta e clara o suficiente para que ela entendesse. Hudson não foi embora porque eu mandei. Ele foi embora por causa da maneira como você age, trata as pessoas, pela forma como desmerece o que não entende, e como sempre acha que, com um tom suave, pode convencer qualquer um. Apertei enviar, coloquei o telefone de volta no bolso e voltei para minha mesa. Menos de 1 minuto depois, outra mensagem chegou. Eu sei que errei. Dessa vez, é sério. Eu vou mudar. Por favor, acredite em mim. Só dessa vez. Não respondi. Li, fiquei refletindo sobre ele por um tempo, mas não senti nada. Não porque não me importasse, mas porque finalmente compreendi. Às vezes, a distância entre duas pessoas não está no pedido de desculpas. Está na hora em que o pedido chega. Apaguei a mensagem delicadamente, sem deixar nada para trás, e voltei para a minha vida. Uma semana depois, numa tarde de sexta-feira, quando estava voltando da garagem para casa, congelei ao ver meus pais na porta da frente, cada um com uma pequena mala. Não perguntei o motivo da visita nem por que haviam viajado tanto para me ver. Não era uma visita casual. Abri a porta e os recebi. Sem tensão, sem polidez forçada, apenas com uma escolha simples. Não queria discutir ali, na varanda, com o vento soprando. Então, fomos para a sala de estar e o chá ainda estava fumegante na mesa. Meu pai foi o primeiro a falar. Ele se desculpou, num tom mais baixo do que o normal. Minha mãe acrescentou, dizendo que pensaram bastante sobre tudo. Talvez tivessem ido longe demais, que as coisas nunca deveriam ter chegado a esse ponto. Fiquei em silêncio, ouvindo, tentando entender se aquele pedido de desculpas significava o fim de algo ou o começo de outra coisa. Como eu esperava, o tom de meu pai mudou. Somos uma família. Ryan, a família se ajuda. Nós te criamos e te mandamos para a escola. O que você tem agora, você deve a nós, certo? Olhei para ele. Minha expressão não mudou, mas minha postura se endireitou. Então, minha mãe falou, com uma voz mais grave, como se estivesse dizendo algo muito sensato. Se você pudesse nos enviar cerca de $2.000 por mês, seria um bom apoio. Não é muito para alguém como você. Fiquei olhando para os dois, os mesmos que, tempos atrás, me expulsaram de um evento familiar por me acharem uma vergonha. E agora estavam na minha casa, pedindo $2.000 por mês como um pedido de desculpas. Soltei uma risada discreta.
Não alta, nem sarcástica, mas o tipo de risada que surge quando alguém conta uma história absurda. Olhei para meus pais. Seus olhos estavam fixos nos meus, como se esperassem que eu concordasse. Não estava bravo. Eu já havia chegado longe demais para me incomodar com isso. Me recostei na cadeira, minha voz calma e clara. E quanto a Jéssica? Quanto ela vai contribuir por mês? A sala pareceu congelar. O ar ficou denso. Meu pai lançou um olhar para minha mãe. Ela respondeu lentamente, com a voz um pouco mais grave: o trabalho da sua irmã ainda é instável. E o término com Hudson teve um impacto negativo sobre ela. Assenti levemente, sem surpresa. As mesmas desculpas disfarçadas de empatia, mas eram apenas desculpas. Levantei os olhos, encarei-os e disse: se ela concordar em te sustentar com $2.000 por mês, farei o mesmo. Nem mais, nem menos. Eles ficaram em silêncio, me observando, tentando entender se eu estava falando sério. Continuei calmamente: ou, se preferirem que eu pague o valor total, preciso de algo por escrito, um acordo legal confirmando que, depois que vocês dois falecerem, a casa será minha. Fiquei sentado, esperando. Não havia pressão, nem mais explicações, só esperando para ver o que eles fariam. Agora que pela primeira vez eu estava definindo os termos para algo que sempre considerei responsabilidade deles. Depois de um momento de silêncio profundo e pesado, meu pai se levantou abruptamente. Ele bateu a palma da mão na mesa, derrubando a xícara de chá e derramando o conteúdo pela lateral. Seu grito ecoou pela sala, o peito subindo e descendo, tomava conta da fúria. Você está colocando condições para seus pais? Nós te criamos, te sustentamos por mais de 20 anos e agora você quer nos dar uma quantia assim? Que tipo de vida você está vivendo? Ele gritou tão alto que imaginei que os vizinhos ouviram tudo. Eu não me movi, não estremeci. Só fiquei sentado, com as mãos apoiadas nas cadeiras, o olhar fixo nele, sem frieza, mas também sem gentileza. Esperei que ele terminasse antes de me levantar calmamente. Minha voz saiu baixa, claro o suficiente para atravessar o caos que ele acabará de criar. Acho que vocês dois deveriam sair da minha casa. Não foi uma ameaça. Não foi dito com raiva. Foi só um pedido de alguém que havia atingido os limites do que o respeito poderia oferecer. Ninguém disse nada mais. Só o som da bagagem arrastando pelo chão e a porta se fechando atrás deles, mais silenciosa do que qualquer coisa que tinham deixado em mim. Já se passaram 2 anos desde a última vez que os vi aqui. Não bloqueei seus números de telefone, não mudei meu endereço de e-mail e não os cortei completamente. Eu só parei de me comunicar e esperei. Esperei para ver se ainda me considerariam parte da família, agora que não estava mais, sob a sombra do dever e da obrigação. Nos últimos 2 anos, não recebi nenhuma ligação, mensagem ou sequer um simples como você está. Nenhuma menção ao meu aniversário, à minha saúde, ou qualquer outra pergunta básica. Eu costumava acreditar que um dia eles mudariam. Mas percebi que nem todo mundo muda, especialmente aqueles que nunca reconheceram que estavam errados. Eu ainda moro aqui, trabalho e sigo minha rotina. A única diferença é que agora, eu não me permito mais ser um caixa eletrônico emocional, esperando dar e ser ferido em nome da obrigação. E se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que família não é um lugar onde se exige gentileza e se chama isso de amor. Uma verdadeira família é aquela em que você é valorizado como pessoa, independente do que tem a oferecer. Não como uma carteira, não um plano B, não uma última opção quando tudo mais falha. Antes de terminar, deixo uma pergunta. Eu estava errado em não ajudar meus pais com $2.000 por mês, mesmo agora sendo idosos e tendo me criado? Eu acreditava que minha família poderia consertar tudo, mas depois de ser tratado como estranho em minha própria casa, decidi quebrar o ciclo. Fui frio demais? Talvez tenha finalmente aprendido a me valorizar no momento certo. Curtiu a história? Então segue para mais histórias insanas do Reddit.